Salve nobres! Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E no episódio de hoje de Nobrecast estaremos falando aqui, pra você que não sabe primeiro, Nobrecast é vários episódios aqui que a gente conversa sobre economia, política e filosofia. E no tema de hoje a gente vai estar falando um pouco sobre o caso, fazendo uma análise jurídica com o nosso ponto de vista sobre o que é certo, errado e antiético. Nesse caso aí do DJ Ives. E aí vamos começar então. Então, primeiro, para começar esse tema, nós temos que primeiro se aprofundar no que é propriedade e o que significa prejudicar o patrimônio de outra pessoa. E a propriedade, para quem não sabe, seria, pela definição formal de Hans Hermann Hoppe, o direito exclusivo de controle sobre um recurso escasso que todo indivíduo inocente, inicialmente, ele tem que ter. E aí ele pode defender essa propriedade, esse direito, usando os meios que ele tiver, e quem usar a sua força, desde que ela não seja ética, desde que ela não seja moral. Na verdade, mais que ética, moral, a gente vai discutir um pouco mais à frente depois. Então, quando ela usa força para agredir ou para infringir, para roubar, para danificar essa propriedade alheia, você está infringindo o direito, que é um direito justificável e racionalmente usado pela lógica, e ele é derivado na própria filosofia do Hans Hermann Hoppe, da ética argumentativa. Mas sem mais delongas, agora a gente vai tentar aplicar isso um pouco na prática. Se todo indivíduo vai ter propriedade, então nós sabemos que ele pode usar os recursos que ele tem para se defender, e então a iniciação da agressão, a gente vai estar se chamando só a não agressão. A não agressão é algo ético e é algo que você deve usar para, por exemplo, analisar alguns casos específicos. No exemplo de hoje a gente vai falar sobre esse DJ Ives. Então vai ter, quando a pessoa inicia uma agressão, ela vai estar, por exemplo, quebrando uma propriedade. Tem um dono da padaria e tem uma pessoa, um moleque, ele está com tijolo. Esse exemplo já foi usado no livro aí, vai estar na descrição do vídeo. Esse moleque pega esse tijolo e ele joga o tijolo no vidro da padaria. E aí a vidro da padaria quebra e o dono vai falar: mano, o que ele acabou de fazer comigo aqui foi um dano e ele vai me prejudicar. Aí muitas pessoas podem argumentar: não, mas o que ele fez foi gerar emprego para a pessoa que vai consertar o vidro. Então agora quem vai consertar o vidro vai ganhar dinheiro também. Então ele fomentou o mercado. Quando na verdade não é bem assim, porque ele prejudicou. Então ele iniciou uma agressão, e algo que poderia ter sido feito enquanto o vidro estava feito, estava pronto, seria maior do que algo agora que o vidraceiro, o dono da vidraça, vai entregar e produzir para fechar esse rombo que o moleque fez. Muito além disso, a propriedade também pode ser defendida quando, uma injusta agressão, você legitima, uma reação. No caso que seria, por exemplo, o cara vem te assaltar, você está armado, você vai lá e sente o dedo nele, entendeu? Então, essa forma de defesa, ela nunca vai ser vista como uma agressão, e sim como autodefesa para saciar, uma injusta agressão. Então, sobre particularmente o caso de Ives, ele foi muito julgado, e está sendo, na verdade, muito julgado. Ele perdeu alguns patrocínios, até músicas muito famosas dele foi tirada do ar. Então ele pagou por isso de uma maneira muito grave, digamos assim, na parte de punição. Porém, já a Pamela Holanda, a mulher do DJ Ives, ela não recebeu nenhuma punição pelas coisas também que ela fez. Mas a agressão, aí agora vem o justo da questão. A agressão, ela é justificada? Bom, primeiro a gente precisa entender por que a não agressão, como eu falei lá no início, seria algo justo e lógico. Porque, por exemplo, eu tenho um cara lá da padaria e ele não iniciou nenhuma agressão contra o cara que jogou o tijolo para quebrar o vidro dele. Então ele iniciou a agressão e ele é considerado o culpado de ter gerado aquele problema. E é diferente de você falar na hora de você iniciar uma agressão e de você simplesmente fazer uma restituição, digamos assim, ou pelo menos você fazer um tipo de punição depois que a agressão já foi iniciada. Por isso que é considerada algo, por exemplo, aquele ditado lá que tem o dente, olho por olho, dente por dente. Então seria uma justiça proporcional. Então nenhuma agressão é justificável
ao menos que seja em legítima defesa, que seria mais ou menos um bandido vindo te assaltar e você se defendendo contra ele. Simplesmente isso. E Mas por que deve ser proporcional? Por que, por exemplo, um cara vai me dar um murro e eu não posso simplesmente matar ele, explodir toda a família dele e todo mundo que conhece ele e acabou tudo? Porque a proporcionalidade ela tem uma justificativa muito fácil de entender na hora. Porque tem um cara aí chamado Stephen Kinsella, vai estar no link na descrição também, alguns artigos. Aí você pode ler, ele justifica, ele explica a proporcionalidade como se fosse assim. Eu tenho um cara lá que ele cometeu um crime, ele mata uma pessoa, e ele vai para julgamento. E aí ele pede, o juiz vai pedir para ele se explicar para entender por que ele fez isso, qual a motivação dele. Aí o cara que cometeu o crime vai falar: não, é que eu achei certo naquele momento porque eu não gostei dele. Tá, então eu posso matar todos que eu não gosto? E se isso for verdade, então eu posso matar esse criminoso, porque eu não gosto desse criminoso do que ele fez. E aí você acaba caindo numa implicância aqui. Mas aí o criminoso fala: não, calma lá, pera lá. Eu falei isso, mas eu falei besteira. Não, na verdade, eu acho isso completamente errado. Eu cometi um erro. Pois então, se ele admite que cometeu um erro, ele também admite que ele pode ser punido, porque erros devem ser punidos, é isso o significado do erro. Você tem um erro, você cria um conserto. E a gente vai definir qual seria esse erro, no caso, a proporcionalidade de punir ele de alguma forma, como por exemplo, a própria matar ele. então, agora nós vamos entrar no título, né? No título do vídeo. Quem deve ser defendido, o homem ou a mulher? Então, primeiramente, de uma forma lógica e totalmente racional e vendo do ponto mais crítico, nenhum dos dois deve ser defendido, mas sim o indivíduo, que seria mais ou menos você não afetar a outra pessoa, você não trazer danos à propriedade dela, tanto o corpo quanto qualquer objeto que seja dela e não sua. Então isso já tinha, né, na verdade, que ser a base de qualquer argumento, a base de qualquer ponto de lógica. Muito além disso, vamos usar outras formas aqui, outros pontos de argumentação para deixar mais ainda melhor, né, a explicação e facilitar até para vocês. Então vamos lá. Homem vai para cima de um homem, ele pode revidar? Então, muito é justificado, né? Se um homem, se a força for proporcional, isso pode ser justificado. Então só que perante as leis éticas, ninguém pode ir para cima de ninguém, nenhum homem ir para cima de outro homem, mesmo que a força seja proporcional, porque simplesmente quando você vai para cima de uma pessoa, você está começando, né, ou iniciando uma injusta agressão ali contra a propriedade daquele indivíduo. Agora vai outro ponto de argumentação. Mulher vai para cima de uma mulher, ela pode revidar? Então, usando o mesmo ponto, né, que eu usei agora, atualmente, seria que nenhum indivíduo pode danificar o patrimônio de outro indivíduo. Então agora, a partir disso, vamos entrar até numa questão de gênero. Mulher vai para cima de um homem, ele pode revidar? Então, basicamente, mesmo que a força não seja proporcional, ele pode sim revidar, porque se ela está iniciando uma agressão contra ele, ele pode sim revidar, mesmo que a força não seja proporcional. Sendo assim, é igual, vamos usar um exemplo aqui bem brando, que seria mais ou menos um cara que faz academia, ele treina pra caramba e ele se esforça, ele tem músculos e ele tem muita força. Isso não legitima eu ir lá e chegar nesse cara, né, forte, e dar um soco na cara dele, e eu que sou fraco. Então, por exemplo, aí o cara vem me bater e eu vou lá e uso a desculpa de eu ser fraco para ele não me bater. Então, segundo, né, as leis perante o ponto crítico, não tem isso. É igual a vida animal. O forte ele protege o mais fraco. Porém, o mais fraco não pode ser contra o mais forte, né? O mais fraco não pode ser contra o mais forte, porque assim o mais forte tem sim o direito de se defender. Mesmo igual no caso do DJ Ives. Ela iniciou as ameaças, né, contra a filha, né, pelo que, segundo informações, né, dadas por algumas vias de comunicação, ela iniciou as agressões, que seria ameaçando ele, indo para cima dele com a filha do casal no colo. Então, aí depois, né, alguns também, segundo o próprio DJ Ives, né, segundo relatos dele, ele foi lá e ele já estava cansado
de ver isso acontecendo, né? Todas essas ameaças, todas essas agressões, e ele foi lá e acabou revidando, que foi nos vídeos liberados por ela. Então agora mudando e invertendo os papéis. Homem vai para cima da mulher, ela pode revidar? Usando o mesmo ponto de argumentação, o mesmo ponto de vista, ela pode sim revidar. Se um indivíduo ele começa uma injusta agressão contra o outro, ele não pode esperar que essa pessoa que está sofrendo essa injusta agressão não vai revidar, não vai fazer nada para se defender. Então é totalmente justificado. Até porque é completamente natural do ser humano fazer, por exemplo, uma autodefesa. Agora o que a gente tem que discutir, na verdade, é se a agressão utilizada para, por exemplo, a punição ou restituição, ela ultrapassou o limite daquilo que é a proporcionalidade. Então, por exemplo, a pessoa vai dar um tapa na outra, ela não pode receber também ela ser esculachada e morrer, praticamente. Cai na UTI, cai por causa de um tapa. Aí vai ser coisas diferentes. Que seria, já sairia, né, até do ponto da proporcionalidade. Seria mais ou menos um cara, você acabou de xingar ele veio pra cima de você pra te bater, né? Mas ele veio sem nada. Então você vai lá e puxa a arma pro cara e começa a dar tiro nele. Então essa não seria uma justiça proporcional. Já até sairia fora, né? Encerraria o ponto de argumentação de proporção e sim mais de máxima agressão, no caso. E aí o que acaba entrando também na discussão do DJ Aves. Muitas pessoas estão se questionando se o que a violência que ele utilizou foi proporcional ao que ela utilizou com ele, ou se foi pelo menos justificável como autodefesa. Porque na autodefesa não dá para se medir, você não pode culpar também a pessoa que está sendo atacada. Por exemplo, um cara chega lá, sei lá, sem intenção de matar com um tiro, mas ele chega com a intenção de me bater. E aí, como eu estou no ato, eu tô na autodefesa. A autodefesa é quando você tenta se defender durante o ato, na violência iminente, e você acaba, sei lá, matando o cara. Você não pode levar a culpa de assassinato voluntário, sendo que você estava se defendendo, estava protegendo a sua vida, por mais que ele não tenha conseguido causar esse tipo de dano, a intenção era essa. Mas o ponto principal aqui que as pessoas elas têm que entender é que simplesmente pegar uma situação e não olhar por ambos os lados, então isso significa que você vai defender apenas um lado sem saber o outro. Porque uma agressão ela não começa por nada, ela sempre vai ter um jus, né, de inicialização. Então, por exemplo, no caso do DJ Ives, as pessoas simplesmente compraram a ideia da Pamela, né, no caso, e julgaram ele, falaram que, no caso, entrou até como feminicídio, né, que seria essa lei muito sentimental de morrer apenas por ser mulher. Então, sem entender nada do que estava acontecendo realmente. Então as pessoas então, mas mesmo assim entrou na lei do feminicídio, né? Seria essa lei que protege as mulheres. Só disso só de ter isso, né, no caso, não ter uma justiça proporcional, no caso, não ter uma justiça de igualdade, nós já podemos ver que o Estado ele é falho, ele não consegue, ele nem tem, né, direito de julgar ninguém, porque o mesmo Estado que julga, ele rouba, ele mata e ele destrói. Então isso não entraria em questão nenhuma, e sim mais de pessoas, né, que olham os dois pontos de vista, olha como tudo aconteceu, olha se investiga se teve inicialização da agressão por parte dela ou dele, e depois dá a punição que é cabível ali no momento. Então esse foi o Nobrecast de hoje. Se você tem uma opinião, então coloca aqui embaixo que eu sei. E aí o que importa é todo mundo aqui ter um ponto de vista e ter uma conclusão independente do que a gente fala aqui. Só analise os fatos, analise o que você ouviu e tome suas próprias conclusões, não tire conclusão por conta de outros. Algumas coisas também, nós podemos até fazer uma segunda parte desse vídeo, que nós demos uma breve resumida aí, né, para concluir no tempo. Mas se vocês quiserem, nós podemos fazer uma segunda parte. Muito obrigado, valeu, salvou nobres!